Boa noite a todos. Vamos a mais um treino para o processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo, professores. Nós faremos hoje, dia 19, dia 21. São duas provas. Tem gente querendo entrar, só um minuto. São duas provas anteriores do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Essa é uma das provas que eu estou mostrando para vocês. Me perguntaram assim, professora, precisa imprimir? Eu acredito que não tenha que imprimir. Por quê? Porque não farão todas as questões desta prova. São as questões que estão na bibliografia para vocês, tá? Essa é uma das provas VUNESP do Estado de São Paulo que caiu, tá? Aqui vocês têm a bibliografia, são questões que estão na bibliografia para todos, tá? Para todos, principalmente pedagogos. Mas essa parte dessas questões que nós vamos fazer agora é para todos. Por quê? Inclui publicações, inclui legislação, alguns autores que são da parte geral, que é para todos. Então, assim, essa primeira parte para todos, inclusive pedagogos, ok? Depois nós dividimos lá no grupo, eu coloquei para vocês as divisões da parte específica de outras áreas, tá? Aí foi dividido aí quem é de história, quem é de educação especial, quem é de artes, quem é de português, foi dividido e colocado as datas lá, tá? Neste primeiro momento é para todos, inclusive pedagogos, depois para quem é de história e depois para quem é de educação especial, dia 19. Depois, no dia 21, para todos também. Aí na segunda parte da aula, artes, depois na outra parte da aula, português. Porque tem alguns professores, são 4 professores especialistas de outras áreas. História, educação especial, artes e português, ok? Essa parte é para todos. Professora, nós faremos todas as questões? Não. São 2 provas que eu enviei primeiramente aqui para todos, tá? Essa prova aqui, nós só faremos algumas questões. São 14 questões dessa prova. Questão 2, 3, 4, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 36, 39, 41 e 44. São 14 questões somente dessa prova. A segunda prova, que também foi um processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo, são 19 questões na segunda prova. Questões 1 a 14, mais questões 24, 25, 26, 27 e 28, tá? Então, nós vamos treinar aí. Então, é para todos. Quem não estiver ao vivo, assistirá a gravação da aula, ok? Quem não estiver presente vai assistir a gravação. Vamos lá para não atrasarmos, ok? E quem for entrando, a gente vai dando a entrada aí. Então, para iniciar, lembrando, vocês que não estavam estudando, né? Aquela correria, pelo menos assistam às aulas dos treinos de questões. Não adianta agora, na última hora, querer estudar teoria, porque tem que estudar questões, né? Bom, vamos lá. Vamos aí a primeira questão, que é a de número 2. Ó, veja que essa prova é VUNESP, tá? É a mesma organizadora de vocês aí. Por que não vou fazer a questão 1? Porque a Constituição não está na bibliografia de vocês, tá? Eu só vou fazer as questões que estiverem na bibliografia para não confundir a cabeça, ok? Vamos iniciar pela questão número 2. 2. Não há necessidade de impressão dessa prova anterior. Eu já disponibilizei lá no grupo, tá bom? Vamos lá, questão número 2. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, então a LDB está na bibliografia de vocês para todos,
O artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, tem por finalidade o pleno desenvolvimento. Então, aí está lá, finalidades da educação ou objetivos da educação, dá no mesmo, tá? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, tá? Aí é para completar, ó, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do quê? Do educando, tá? A alternativa correta, letra D de dado. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essas são as 3 finalidades da educação. Ou seja, o aluno vai para a escola para quê? Para ter o pleno desenvolvimento, para se preparar para o exercício da cidadania e quando chegar a época se qualificar para o trabalho, tá? As outras são pegadinhas, tá? A única que completa aí é a letra D de dado, ok? Vamos lá. Questão número 3. Acho que tá aqui para cima. Aqui. Questão 3. ECA está na bibliografia de vocês? Está, por isso que nós vamos fazer. A respeito dos direitos da criança e do adolescente, estabelece a Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Para os efeitos dessa lei, considera-se criança e adolescente, respectivamente, a pessoa com até... Então, ó, vejam aí nas alternativas. Por que vocês não precisam ler tudo? Porque vocês vão pela eliminação. Vejam, criança, começa com criança. Na letra A, até 12 anos de idade incompletos. B, até 12 anos de idade incompletos. C, 11 anos está eliminada. D, 11 anos está eliminada. E E, 13 anos está eliminada. Então, já eliminando C, D e E. Ou a alternativa correta é a A, ou a alternativa correta é a letra B. Certo? Então, criança e adolescente. Na letra A está assim: 12 anos de idade incompletos e entre 12 e 18 anos. E na B está 12 anos de idade incompletos e entre 12 e 17 anos de idade. É uma pegadinha, tá? Criança é de 0 até 12 anos, é uma criança. Completou 12, já é um adolescente. Até 18. Ou seja, até completar 18 é um adolescente. Completou, já vira adulto, tá? Então, a alternativa correta que está na lei, conforme a lei, a alternativa correta é a letra A. Letra A. A C, D e E, nem precisa olhar. A B é pegadinha para confundir com a letra A, tá? Até completar 18. Fez aniversário, aí já deixa de ser adolescente, ok? Letra A, alternativa correta. Questão de número 4. Educação especial, vamos lá, é para todos. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Ou seja, o aluno da educação especial faz a matrícula no ensino regular e no contraturno escolar ele tem o AEE, que é o atendimento educacional especializado aí, ok? Pelas diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, esse é um assunto que é para todos, está lá na bibliografia de vocês, tá? Na perspectiva da educação inclusiva,
O AEE está perguntando sobre o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Vamos ver? Espera aí que tem alguém tentando entrar. Deixa eu permitir aqui. Permitiu, voltou. Vamos lá. Continuando. Vejam. Na letra A, constitui oferta facultativa por parte dos sistemas de ensino estaduais e municipais. Não é uma oferta facultativa, é uma oferta obrigatória, tá? É obrigatório oferecer o AEE, ok? E aqui está facultativo, então está eliminado a letra A. Letra B, inicia-se no ensino fundamental, no qual se desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global. Não inicia no ensino fundamental. Inicia-se no infantil. Infantil, fundamental, médio, ok? Não, porque nós temos alunos da educação infantil que é da educação especial também. Então, é uma pegadinha aqui. C. Desenvolve atividades nas classes especiais que substituem as realizadas na sala de aula comum e respondem pela formação integral do aluno. Também a letra C é uma pegadinha. Nós não temos classes especiais, não existem essas classes especiais. Nós temos o AEE no contraturno escolar e ele não substitui sala de aula no ensino regular, tá? Letra C, pegadinha também. Letra D, entende irrelevante, ou seja, sem importância, a plena participação dos alunos considerando as suas necessidades específicas. Ou seja, não tem importância nenhuma a participação desses alunos. Pelo contrário, pegadinha. Letra E, desenvolve atividades diferenciadas daquelas realizadas em sala de aula comum, as quais são complementares e não substitutivas à escolarização. Essa é a alternativa correta. A função do AEE não é substituir as aulas da sala de aula comum. É um complemento. A função do AEE é complementar, se for alunos com deficiência ou alunos com transtornos, e suplementar, se for alunos de altas habilidades, ok? Então, a alternativa correta aí, letra E, com certeza. As outras todas têm pegadinhas aí, ok? Agora, nós vamos para a questão de número 11. Só vamos fazer o que está na bibliografia de vocês. Professora, por que você está pulando as outras? Porque as outras de provas anteriores, por exemplo, esses autores não estão na bibliografia de vocês. Então, não vamos fazer para não confundir a cabeça. A gente vai focar no que está na bibliografia. Então, questão 11. Por isso, nós estamos pulando o que não é para vocês. Questão 11. Aqui. 11. A escola, conforme estabelece o artigo 24 da LDB, deve assegurar a avaliação do desempenho do aluno. Aí nós estamos falando sobre avaliação. Lembrando, eles não querem... Peraí. Quem é Marcela? Peraí, gente, deixa eu olhar aqui. Só um minutinho. Grupo... Não, nós não temos... Quem tá usando aí é Marcela. Quem é Marcela? Quem tá usando o celular? Marcela Soteiro de Lima. Quem é? Marcela Soteiro, minha filha, ela estava jogando e aí eu entrei na conta dela. Quer que tira? Não tem problema. Quem é você? Peraí. Ela aqui, ó, dona Marcela, essa aqui, ó. Não tem problema. É seu nome que eu quero saber. É só o seu. Só Midian, pro. Hã? Midiane Lima. Ah, tá bom. É só o meu é Midiane Lima. Ah, tá Midian. bom. Tá bom, fica aí, fica aí.
É só para Tá conferir. bom? Não, fique Obrigada, mais. Pro. Vamos Tá, lá. Questão 11. beleza. Então, vamos Obrigada. lá. Tudo que for sobre avaliação não pode ser classificatória, não pode ser seletiva, não pode ser só provas e notas, não pode ser por promoção, nada disso, tá? Quando se fala de avaliação formativa, contínua, diagnóstica, mediadora, formativa, essas são as palavras-chave, tá? Vamos lá. Essa questão sobre avaliação está lá na LDB. Então, aqui eles estão perguntando como que é a avaliação, como deve ser a avaliação, tá? Então, na letra A está assim. A avaliação do desempenho do aluno de modo contínuo e cumulativo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Essa é a alternativa correta dessa questão número 11. Igualzinho está aí. Contínuo, cumulativo são palavras-chave sobre avaliação. Lembrando que essa avaliação que nós estamos falando é do fundamental e do médio, tá? A forma de avaliação do infantil é diferente, ok? E aí fala, ó, aspectos qualitativos de qualidade acima da quantidade. Então, vale mais a qualidade do que a quantidade. Por que não as outras estão corretas? Por que as outras não? B, periodicamente por meio de provas, palavra provas, só provas, não. C, com a participação de professores e gestores, também não, porque a gente está falando da avaliação professor-aluno. D, de modo a assegurar a avaliação do professor e a autoavaliação do aluno, não estamos falando de avaliar o professor. E, de modo objetivo por meio de exame final. Exame é prova, tá? Então, todas têm pegadinhas aí. A alternativa correta que está lá na LDB, no artigo 24, é a letra A, com certeza, tá? Agora nós vamos para a questão número 21. 21, por isso que eu falei, não precisa imprimir a prova, porque é prova anterior, não é apostila, tá? Somente as questões que dizem respeito a vocês aqui que caiu nessa prova, tá bom? Questão 21, vamos lá, vamos achar aqui a questão 21, 20, 21. 21 tá aqui em cima. Vamos lá. Extensa essa 21, requer muita atenção nessa questão 21, ok? Analise as escritas dos alunos Berenice, Felipe e Ana para as palavras refrigerante, beijinho, bolo e bis. Vamos relembrar o assunto. É um assunto que diz respeito a Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que estão na bibliografia aí, tá? Então, aqui está falando sobre uma avaliação diagnóstica, que é um ditado que é dado para o aluno, para ser analisado como ele está escrevendo. Então, as palavras que foram ditadas, refrigerante, beijinho, bolo e bis. Não foi dado frase, só foi as palavras, tá? Uma polissílaba, que são 4 sílabas ou mais, refrigerante. Uma trissílaba, 3 sílabas. Bolo, 2 sílabas. E bis, uma única sílaba. Então, aqui nós temos polissílaba, trissílaba, dissílaba, monossílaba, tá? Tem alguém querendo entrar? Vamos dar entrada. Det, ok. Voltando. Então, aqui, ó, vamos analisar. A escrita da Berenice. Olha como que a Berenice escreveu. Refrigerante, beijinho, bolo e bis. Dá para perceber que ela usa as letras do nome dela. Tá dando para perceber? Refrigerante, ela escreveu Erinque. Ou seja, o E, o R, o I, o N e o C do nome dela. Beijinho, ela colocou R-E-N-I-C, letras do nome dela. Bolo,
ela colocou ERICN. Bis, ela colocou CRATI. Ou seja, só o A aqui que não, né? Algumas letrinhas a mais aí, mas enfim. A maioria das palavras que a Berenice escreveu, primeiro que ela não sabe o que ela escreveu, certo? Ela acha que ela escreveu refrigerante, beijinho, bolo e bis, ok? E quando tem uma setinha direta assim, ó, essa setinha é como ela leu, tá? Em cima é o que ela escreveu e a setinha significa que a professora pediu para ela ler. E isso significa como ela leu. Ela leu corrido, significa que ela não leu, tá? Ela leu corrido. Olha lá. Tá vendo? Então, isso é a Berenice. Nós vamos ter que analisar a hipótese silábica que a Berenice poderia estar aqui. Se é pré-silábica, se é silábica sem valor, se é silábica com valor, se é silábico alfabética ou se é alfabética, tá? Então, duas dicas que eu dou quando cair uma questão dessa na prova. Duas dicas importantes. Eu olho sempre o começo e o fim das hipóteses. A primeira sempre começa com pré-silábica, onde ela não sabe diferenciar nada. Ela não sabe diferenciar letras, números, símbolo, para ela tudo a mesma coisa, tá? E a última hipótese é alfabética. Significa que ela sabe escrever, tá? Então sempre a gente pega os dois extremos aí para ter um parâmetro, ok? O Felipe, vejam como o Felipe já escreveu bem diferente da Berenice, tá? Olha lá. Refrigerante, ele colocou R de re, fri, I, G, E, R, N, T, um T. Isso significa que ele tem valor sonoro aqui já. E quando a professora pediu para ele ler, ele leu. Refrigerante. Ele leu silabando, tá? Beijinho. Ele usou as vogais. Beijinho. Tem som. E leu silabando. Bolo. Ele usou, não usou dois O, mas ele usou um B e um O. E leu silabando. E bis, ele ficou um pouquinho na dúvida, né? Que é uma palavra monossílaba, é mais difícil mesmo. Eles acham que tem que separar. Mas ele leu bi e aqui ele colocou bis, tá? Mas vejam, bem diferente da Berenice. Então, ele não está igual a Berenice. É isso que vocês têm que analisar antes de olhar as alternativas, para já focar. E a Ana? Vamos ver se a Ana está igual a Berenice, está igual ao Felipe. A Ana, ela já usa tanto vogais quanto consoantes. O Felipe já usa uma única letra. Deu para perceber a diferença? O Felipe usa uma única letra, mas cada letra é um som. E já a Ana, ela usa mais do que uma letra. Vejam. Olha, colocou fi. G, ela colocou G mesmo. Rã, ela colocou o A. E T, o som do T mesmo. Aí, beijinho, ó. Beijinho, ela usou o E. Gi, ela colocou o J aqui, ela colocou Gi. Tudo bem? Que nessa fase não tem problema, né? O O, ela colocou nho, ela colocou o. Bolo e bis. Tá? Aparentemente um pouquinho mais adiantada aí, ok? Mas vejam, bem diferente os três. Berenice ainda tá caminhando, Felipe já tá mais adiantadinho, a Ana está mais adiantada, tá vendo? Mas vamos lá, agora sim eu analisei, agora eu vou pra... Deixa eu marcar só aqui.
Para mim não me perder, Berenice, o Felipe e a Ana. Pronto, vamos lá. Essa é a questão 21 que nós estamos, né? Vamos lá. Vai até a questão E. Ok. Vamos lá. É correto afirmar que, vamos analisar aí. A. Ana tem mais conhecimento sobre sistema de escrita, que é a terceira, pois apresenta uma escrita alfabética, enquanto Felipe produz uma escrita silábica com valor. Silábica, cadê? Silábica com valor. Ah, não, desculpa. Não é silábica com valor. Silábica com vogais e consoantes pertinentes. E Berenice apresenta uma escrita ainda não fonetizada. Então, vamos lá. Berenice, é verdade. Ela tem uma escrita não fonetizada. Né? Verdade. O Felipe, ele está na silábica, tá certo? Ele está na silábica, com vogais e consoantes pertinentes. Mas, na verdade, ele usa uma única letra, tá? Ele não mistura vogais e consoantes, ele usa uma só. Mas dá para considerar. Agora, aqui na letra A, está dizendo que Ana já é alfabética. Não é alfabética ainda. A Ana não está ainda alfabética, né? Ela está chegando lá. Então, não é a letra A. Tá vendo? Tem que analisar passo a passo. Tá? Eles vão misturar tudo. O Felipe tá, a Berenice tá, mas a Ana não é alfabética. Então, assim, se vocês encontram um erro, nem precisa ficar pensando, já pula. Por exemplo, aqui, ó, quando eu li, Ana tem mais conhecimento sobre o sistema de escrita, pois apresenta uma escrita alfabética. Eu nem precisaria ler sobre Felipe e sobre Berenice. Não preciso perder tempo, porque aqui está dizendo que Ana já é alfabética, ela ainda não é, ela está chegando lá. Então, eu já pulo a letra A. Na letra B, Ana tem mais conhecimento sobre o sistema de escrita, pois apresenta uma escrita silábico-alfabética. Ora usa letra, ora usa uma letra para representar a sílaba, ora usa mais de uma letra para essa representação. Isso é uma verdade, tá? Olha lá, vamos relembrar o da Ana? Olha lá. É verdade, ora usa uma letra, ora usa duas letras. Na letra B, isso é verdade. Então, ela é silábico-alfabética. Mas será que os outros está certo na B? Aqui tá, na letra A, Ana tá errado, os dois ok. Na letra B, Ana está certo aqui. Vamos ver Berenice e Felipe. Berenice e Felipe realizam uma escrita não fonetizada, pré-silábica. Olha lá, Berenice e Felipe. Tá falando que Berenice e Felipe é pré-silábica. Não, não é. Tá vendo? Não é. Nem Berenice, nem Felipe. Então, B também está descartado. Na C, Berenice é a mais avançada. Preciso terminar de ler? Em relação ao conhecimento sobre o sistema de escrita, pois não fragmenta a leitura do que escreveu. Tá dizendo que a Berenice é a mais avançada. Só olhar aqui no desenho se ela é a mais avançada. Não, ela é a menos avançada. Então, eu tenho que eliminar a letra C. D e E, para analisar. Uma das duas é a alternativa correta. D, Ana, que é a última, tem mais conhecimento sobre o sistema de escrita. Apresenta uma escrita silábico-alfabética. Ora usa uma letra para representar a sílaba, ora usa mais de uma letra para essa representação, tá certo? Enquanto Berenice realiza uma escrita ainda não fonetizada, pré-silábica.
E Felipe apresenta uma escrita silábica com vogais. Uma escrita silábica com vogais e consoantes pertinentes. Vamos ver? Felipe. É verdade. Aqui no caso da Berenice, apesar, presta atenção, hein? Ela está, é que aqui eles não vão falar que ela está a nível de transição, né? Ela está saindo do pré-silábico e está indo para o silábico sem valor. Ela está em transição, tá? Transição. Mas por que ela está sendo considerada aqui como ainda pré-silábica? Porque ela só utilizou letras do nome dela, que ela não reconhece outras. Tá vendo? Ela não reconhece outras, só do nome dela. Por isso que aqui ela está sendo considerada pré-silábica. Ó, Berenice realiza uma escrita ainda não fonetizada, pré-silábica. E Felipe apresenta uma escrita silábica com vogais. Vamos ver a letra E. Ana e Felipe, eu só vou pedir para quem tiver com o áudio aberto, só desligar por causa da gravação, tá bom? Aí quando vocês forem participar, vocês ligam. Vamos ver na letra E. Ana e Felipe produzem escritas da mesma natureza. Não é o mesmo caso. Ambos não colocam todas as letras necessárias para uma escrita convencional, mas estão mais avançados no conhecimento sobre o sistema de escrita do que Berenice, que realiza uma escrita ainda não fonetizada. Enfim, Ana e Felipe não estão no mesmo nível, como mostra a imagem aqui, ó. Eles não estão. A Ana está um pouco mais adiantada que Felipe. E a Berenice está sendo considerada pré-silábica, mas aqui eles deveriam ter colocado uma palavrinha a mais, ó. Pré-silábica em transição. Porque ela está saindo do pré-silábico e está indo para silábico sem valor, tá? Mas enfim, eles estão considerando assim porque ela escreveu só letras do nome dela. Deu para perceber que são letras do nome dela que ela gravou, não que ela sabe escrever, tá? Letra D de dado é a alternativa correta dessa questão. Mais uma dica, você que vai fazer provas que tenha Emília Ferreiro aí, vai por eliminação, ainda mais você que não é alfabetizadora, né? Para não cair nas pegadinhas. Vamos lá. Questão 22. Délia Lenner. Cadê a Lenner? Délia Lenner está na bibliografia de vocês, então a gente continua com a 22. Leia as seguintes citações. O desafio é formar pessoas desejosas de embrenhar-se em outros mundos possíveis que a literatura nos oferece, dispostas a identificar com o semelhante ou a solidarizar-se. Gente, alguém tá com o áudio ligado, por favor, desliga o áudio porque tá gravando, tá chiando aqui a gravação, tá bom? Por favor. Solidarizar-se com o diferente e capazes de apreciar a qualidade literária. Assumir este desafio significa abandonar as atividades mecânicas e desprovidas de sentido, que levam as crianças a distanciar-se da leitura por considerá-la uma mera obrigação escolar. Significa também incorporar situações em que ler determinados materiais seja imprescindível para o desenvolvimento dos projetos que se estejam levando a cabo, ou, isto é, igualmente importante, que produzam o prazer que é itinerante ao contato com textos verdadeiros e valiosos. Só um minutinho que eu já vou explicar, tem alguém querendo entrar. Já entrou? Alguém que estava tentando aí entrar? Deixa eu ver se conseguiu entrar. Alguém entrou. Tá bom. Voltando aqui, gente, a explicação. O que acontece? A Lerner fala que não adianta você querer
formar leitores e escritores com atividades mecânicas que não tem sentido nenhum para eles. Eles têm que apreciar a leitura, eles têm que gostar da leitura, para se familiarizar-se com a leitura, para torná-los escritores e leitores, tá? A própria Lerner fala, né? Devemos transformar os objetos de ensino em objetos de aprendizagem. Ou seja, é possível, né? Temos a nossa realidade, é possível torná-los leitores e escritores e é necessário para a vida. É o pensamento da Lerner. Continuando aí a fala dela, a pergunta. E depois nós temos a comparação com a Solé, Lerner e Solé, ali falando sobre leitura, tá? Aí a Solé complementa. Formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos. Lembre-se no dia da prova. Presta atenção. Quando nós falamos de Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Magda Soares, elas são de alfabetização. Quando nós falamos Lerner, Solé, elas são de leitura e escrita, mas não por alfabetização. Depois que eles já estão alfabetizados, é adiante, tá? Para não confundir. Voltando aqui. Então a Solé fala, complementa. Formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a partir de textos. Para isso, quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte do seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações que permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes. Ou seja, o que elas falam? Que não adianta só ser alfabetizado. Tem que ler, compreender, interpretar textos, produzir textos, é além, certo? E daí vem as alternativas sobre isso. Então, formar leitores e escritores. Resumindo, formar leitores e escritores. Que os alunos gostem de ler. Considere as citações e assinale a alternativa correta da questão 22. É 22 mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. 22. Vamos lá. Na letra A escola deve ajudar seus alunos a compreenderem o que leem e que a leitura é uma obrigação escolar. Está eliminada a letra A porque obrigação. Todas essas autoras falam que eles têm que gostar daquilo, tem que ter o prazer por aquilo. E que não seja uma obrigação. Elas já deixam bem claro que não seja uma obrigação, tá? Então, essa palavra obrigação é negativa. Letra A está eliminada. Letra B. A escola precisa ensinar a decodificação para seus alunos, pois só assim eles podem se tornar bons leitores. Não. Codificação, decodificação significa área de alfabetização. Aqui eles não estão sendo alfabetizados, já passaram dessa fase. Eles estão se tornando leitores. Compreender texto, interpretar texto, essa fase. Essa palavra decodificação, nesse contexto, é negativa, porque diz respeito à alfabetização. Aqui nós não estamos falando de alfabetização. Letra B está descartada também. C. A escola precisa ensinar os seus alunos a procurarem o significado das palavras para tornar-se leitores mais competentes. Realmente, nós temos que transformar os alunos em leitores competentes, mas não é procurando o significado de palavras. Procurando no dicionário o significado de palavras não vai torná-los leitores, ok? Nós até podemos usar o dicionário, mas isso não vai fazer com que os alunos
gostem de ler, entender, compreender, produzir textos. Também está descartado. Letra D. A escola deve ajudar seus alunos a compreenderem o que leem e relacionarem suas leituras com seu conhecimento pessoal. Essa é a alternativa correta. Eles só vão aprender, vão gostar daquilo, se eles fizerem uma relação, relacionarem, ou seja, ter sentido, ter significado aquilo que eles leem, tá? Essa é a alternativa correta, mas por que não a E? Os pais precisam ensinar seus filhos a gostarem de ler, pois dessa forma eles poderão conhecer outros mundos que a literatura oferece. Por mais que os pais possam incentivar os filhos a ler e gostar de ler, essa é uma função da escola e não dos pais. Eles podem ajudar, compartilhar, incentivar, motivar, né? Mas não é uma obrigação deles, ok? A alternativa correta, letra D de dado. Questão número 23. Tá aqui em cima, tá do lado. Questão 23, ainda para vocês. A partir da bibliografia indicada, podemos afirmar que... Então, ainda falando sobre textos. Leitura. A. Depois de produzir um texto, é preciso definir a situação de comunicação na qual ele irá circular. Está errado. Porque para produzir um texto, eu preciso saber o que eu vou escrever primeiro, né? Se eu vou escrever um conto, se eu vou escrever uma fábula, se eu vou escrever um poema, o que eu vou escrever? Então, primeiro eu tenho que definir o que eu vou escrever. Então, primeiro vem qual será a minha situação de comunicação, para depois eu produzir, ao contrário aí, tá? Primeiro é a situação, depois é a produção. Então, pegadinha a letra A. Na letra B, para produzir um texto é preciso definir um tema. Vamos lá. Aí, muita gente confunde tema com título. Tema é sobre o que eu vou escrever. Por exemplo, eu vou escrever um texto sobre bullying, tá? Vou escrever um texto sobre bullying. Aí, no meu título, eu coloco a violência, os conflitos nas escolas, por exemplo. Então, tema é uma coisa, título é outra. É igual redação. Redação eu tenho tema. Então, por exemplo, aí a VUNESP manda vocês fazerem uma redação cujo tema é educação especial, por exemplo. Tema. O título da minha redação será A Inclusão é Possível. Então, tema e título, tá? Então, aqui é título e não tema. E você que define, né? Você que vai definir. Enfim. Você vai definir o gênero primeiro para depois definir um título. Vamos lá. Não é a B. C. As características da situação de comunicação são determinantes para a produção de um texto. Aí tá certo. Tá vendo que é o contrário da letra A? A letra A tá falando que depois que você produz, que você vê a situação de comunicação. Não. Primeiro você vê a situação de comunicação para depois produzir um texto, certo? Aqui a letra C é a correta. Primeiro é a situação que você tem que escolher. Depois fazer a produção. E as outras, D e E, por que não? Peraí. D. Para produzir um texto é preciso ter um propósito leitor claro e definido. Nem sempre. Nem sempre. Se eu, por exemplo, as próprias autoras falam ler por prazer, por exemplo, escrever por prazer. Então, nem sempre vai ter algo definido, propósito definido. Para que os alunos possam gostar disso, né? Senão fica uma coisa, uma atividade mecânica, lembra que elas falam? E
As características da situação de comunicação do texto que se irá produzir. As características da situação de comunicação do texto que se irá produzir são determinantes para o leitor. Não é para o leitor, para quem... para o leitor não. Aqui no caso, para quem escreve e para o leitor, né? Primeiro é para a pessoa que vai escrever. Então, o autor daquela escrita, ok? Resumindo, a alternativa correta, letra C. Então, nos casos que for perguntas sobre texto, encontrem a palavra-chave positiva situação de comunicação. Tanto pela Lerner, pela Solé, tá? Situação de comunicação é palavra-chave. E aquela frase, formar cidadãos, leitores e escritores, né? Formar alunos, leitores e escritores. Enfim, 23C. 24 também para vocês. 24 também. A professora Andréia tem alguns alunos que apresentam uma escrita não fonetizada, pré-silábica, tá? Pré-silábica. Isto é, não estabelecem correspondência termo a termo entre segmentos do falado e segmentos do escrito. Andréia não está conseguindo ajudá-los a avançar em seus conhecimentos sobre a escrita. Pediu então à equipe de professoras que ajudasse no planejamento de algumas intervenções. Então, tem alguns alunos que são pré-silábicos, eles não estão avançando e a professora Andréia está preocupada. Então, pediu ajuda, né? As outras colegas. O que ela pode fazer para ajudar? Assinale a alternativa em que se apresenta a única proposta que não contribuiria para as crianças avançarem. Então, todas as propostas, tem 4 propostas que sim, que se fizesse, a aluna iria avançar. E só uma proposta aqui que não adiantaria fazer dessa forma, porque a aluna não iria adiantar. E a resposta que eles querem é a não. A única que não contribuiria. Vamos lá. Ela é pré-silábica. Vamos ver ela juntando com alguém se vai avançar. Vamos lá. Letra A. Propor atividades com o uso do alfabeto para as crianças memorizarem os nomes das letras. Será que uma criança que é pré-silábica, não tem associação nenhuma, letra, nome, som, símbolo, se eu der o alfabeto para ela e pedir para memorizar as letras, é dessa forma que irá avançar? Não. Desta forma não tem avanço nenhum. Então, o que eles querem aqui é um não, olha lá. Não contribuiria. Não contribuiria logo de cara é a letra A. Essa forma de ensinar não vai ajudar a aluna pré-silábica a avançar em nada. É a letra A. E as outras propostas, B, C, D e E, ajudariam a avançar. Então, vamos ver as que ajudariam? B. Propor situações didáticas em que envolvam a leitura e a escrita dos nomes da classe. É uma forma de ajudar, porque são nomes dos alunos. Então, tem um significado para a criança. É uma proposta, tá certa? B. A C. Propor situações didáticas que envolvam a leitura e a escrita de cantigas, quadrinhas, parlendas que as crianças conhecem de memória. Bom, é uma situação. Ajuda a avançar. D. Agrupá-los com alunos que produzem escritas fonetizadas próximas. Escritas silábicas com sem valor. É o mais próximo do pré-silábico. Também pode ser. E realizar intervenções que levem as crianças a buscar informações sobre o sistema de escrita em fontes disponíveis na sala, como, por exemplo,
A lista de nomes, a rotina, a lista dos livros preferidos do grupo também é uma proposta. Então, B, C, D e E são formas de ajudar essa criança pré-silábica a avançar. A única que não ajudaria, não contribuiria em nada é a letra A, tá? Questão 25. Olha essa daqui, misericórdia, hein? Mas vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você analisou as produções dos seus alunos e concluiu que é necessário propor que produzam em duplas, pois vários estudos vêm mostrando que, organizados dessa forma, os alunos avançam mais rapidamente. Em especial porque as informações circulam melhor. Sendo assim, resolveu planejar as duplas, que deverão escrever uma lista de alimentos para o piquenique que farão na Semana da Criança. Segue uma amostra dos diferentes conhecimentos sobre a escrita do seu grupo. Nela, as crianças escreveram uma pequena lista de brinquedos: bicicleta, carrinho, pipa, peão. Vamos lá. Aluno A, B, C, D e E. Vamos lá. Então, aluno A, bicicleta, carrinho, pipa, peão. Tá. O aluno B, veja como ele escreveu. Aí não tá falando os nomes deles, né? O aluno C, então eu não vou ficar falando, tá? Só vocês visualizem a imagem. Deixa eu aumentar um pouquinho essa imagem. Vamos analisar a imagem. Vamos lá. Aluno C, olha como ele escreveu. Aluno D. E aluno E. Já dá para ver que o aluno E é alfabético, né? Já escreveu todas as palavras já, de uma vez. Escreveu, mas aqui não tá mostrando como ele leu, né? Só se ele leu tudo certinho. Bom, enfim, porque não tem as setinhas, mas deu para ver aí, mais ou menos aí. Vamos analisar aí. A partir da análise dessas escritas, agora ficou ruim porque eu queria que vocês vissem a tela toda, para ficar comparando, né? A partir da análise dessas escritas, assinale a única alternativa que apresenta parcerias potencialmente produtivas e com as justificativas adequadas. Ou seja, aqui está falando qual aluno poderia ficar com qual aluno para fazer uma parceria legal para que eles progredissem. Vamos ver? Eu vou ter que ir olhando e voltando na tela para vocês analisarem. Olhando e voltando na tela. Vai demorar um pouquinho, mas é necessário, tá? Estamos na questão número 25. Vamos lá. Na letra A, está dizendo assim. Vamos focar por letra, tá, gente? Letra A. Aluno C com aluno D. O aluno C com o aluno D. Eles estão iguais aqui. Está dizendo que juntaram o aluno C com o aluno D. Só que eles são iguais ali. Então, vamos pular a letra A. Tá vendo? Se eles são iguais, não vai ter progresso? Tá? Vão analisando comigo, tá, gente? Para não perder o raciocínio. Na letra A, está dizendo, na alternativa da letra A, está dizendo que juntando o aluno C com o aluno D, vai ter progresso. Mas dá para perceber aqui que os dois estão no mesmo nível, então não vai ter progresso. Se eles estão iguais, tá dando para entender? Aí eu nem preciso ler o resto.
Porque uma questão dessa, gente, vocês demorariam muito tempo para responder. Então, só lê a primeira parte, porque se a primeira parte tiver errado, nem precisa terminar de ler o resto, para não confundir a cabeça. Então, olha lá. Letra A, aluno C com o D. Bom, aluno C com o D, eu estou olhando a imagem. Os dois estão iguais, então não vai ter progresso, então não preciso ler o resto. Elimina a letra A. Vamos para B. Aluno B com aluno D. Aluno B com aluno D. Olha aqui. Pré-silábico com silábico. Aqui já está com silábico com valor. O silábico alfabético. Ele já está adiantado. Se eu juntar... Bom, vamos ver o que está escrito. Aluno B com aluno D, pois o B, por conhecer mais letras, pode ajudar o D. Já está errado. Já está errado a letra B para... Tá vendo? O B eu já posso eliminar. Por quê? Tá falando que o B pode ajudar mais o D. Tá vendo? Como que esse pode ajudar mais esse? Como que o B pode ajudar o D se o B é inferior ao D? Tá vendo, gente? Vocês vão eliminando uma questão enorme dessa. Nem preciso terminar a leitura. Ó. O B com o D, pois o B pode ajudar o D? Não, não pode ajudar. Não pode ajudar. Ele está inferior ao D. Elimina B. A C. Aluno E com aluno A. O E com... Ai, meu Deus. Saiu fora aqui, gente. Peraí. Deixa eu voltar. Aqui. Tá dizendo C. Aluno E com A. Olha lá. Aluno E com A. Gente, aluno E é alfabético. Com o A... Vamos ver aqui. O que eles estão falando. E com A. Aluno E com A. Pois E pode oferecer com suas escolhas. A uma reflexão sobre quantas letras usar. Aluno C com A, pois o A pode ajudar o C. Vamos lá de novo. O A pode ajudar o C. O A pode ajudar o C. Tá? Aprender sobre... E o E com o C, pois o E pode ajudar o C a compreender quais letras usar. Mas aqui ele sabe quais letras usar. Ele sabe. Ele usou as letras certas, então também é pegadinha. Não pode ser a C. A D. Vamos lá. Aluno B com aluno C, pois C poderia oferecer com suas escolhas referências para o B. Sobre o que ele ainda não sabe. O B com C. Vamos voltar lá. B com C. B com C. O aluno B com E. Também não. B com E. Também não. Ó, gente. Por que elimina? B com E. É muita discrepância, percebe? Aqui o aluno está no pré-silábico na primeira fase. E o E, ele já está na última fase. E os grupos têm que ficar em turmas parecidas. Então, também não é. Então, só pode ser a alternativa E. Vamos lá. Aluno B com aluno C. Pois C poderia oferecer com suas escolhas referências para o B, sobre o que ele ainda não sabe. B com C. B com C. Tá, pode. B com C pode. E o C ajudar o B, tá certo. Aluno A com o aluno E, pois embora ambos saibam bastante
sobre o sistema de escrita em português, a produção de E pode favorecer a reflexão do A. Deixa eu ver. Verdade, pode. E depois, aluno C com D, pois C pode oferecer a D. C e D, deixa eu ver, são parecidos. Sim, pode. Tá? A alternativa correta, questão absurda de uma prova. Misericórdia. Fala sério. Quem elabora esse tipo de prova? Caiu a... Peraí, vamos voltar aí, gente. Mandei para ela, vamos ver. Voltou, pessoal, voltou. Ah, voltou? Voltou, graças a Deus. Não, caiu a internet aqui, não sei, deu um pipoco. A internet caiu, mas já voltou. Pronto. Ô, Fê, mas tava travando muito, viu? Tá travando? Tava bem ruim no final. Nossa, então peraí. Deixa eu abrir a prova aqui de novo. Cadê a prova? Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos lá, continua a gravação. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Então, a questão 25, alternativa correta, letra E. Gente, absurdo colocarem uma questão dessa na prova, sabendo que vocês demorariam muito tempo para responder só uma questão dessa. Mais uma sugestão. Essa questão, presta atenção, essa questão caiu na prova do estado de São Paulo. Por isso que dificultaram mais, tá? Mas ela já não caiu no processo seletivo do estado de São Paulo. Então, o processo seletivo, ele é difícil, mas ele é um pouco menor a dificuldade do que a prova do estado de São Paulo. O processo seletivo é mais tranquilo, tá? Então, essa questão não caiu no processo seletivo, e sim na prova. E eu acredito que eles não coloquem de novo aí, tá bom? Mas é um absurdo uma prova, uma questão dessa que demoraria tempos para analisar. Mas se vocês seguirem a dica, lê só o começo. Se já tiver errado, sai fora. Já elimina, tá? Uma dica também. O que as autoras pedem? Para que o aluno possa avançar o trabalho em grupo com a fase de alfabetização, trabalhar em grupos, colocando os sentados mais próximos das hipóteses. Então, colocar os alunos que são de hipóteses próximas, né, que eles falam, próximas, para poder ajudar. Não pode ser discrepância total, senão não vai ajudar, tá? Então, uma dica é ler o começo da questão. Se vê que já não bate, nem termina de ler para não perder tempo, tá? Nessa questão, a alternativa correta é a letra E. Os grupos corretos seriam a letra E. Vamos lá. Agora nós vamos para a questão número 33. 33. Ah, professora, não vai fazer todas? Não, não dá para fazer todas. É só o que tiver na bibliografia de vocês. Não podemos perder tempo com todas, é só o que está na bibliografia. Questão 33. Nós vamos fazer 33 dessa prova. Para vocês é 33, 36, 39, 41 e 44. Então, faltam aí 5 questões para finalizar esta prova, tá? Aguenta aí. 33. O modo tradicional de se considerar a escrita infantil consiste em prestar atenção apenas nos aspectos gráficos dessas produções, ignorando os aspectos construtivos.
Ou seja, é uma crítica, né? Que no tradicional só olha o aspecto gráfico, mas não o aspecto construtivo. E a Emília Ferreiro fala que as garatujas, que o rabisco infantil é muito importante, porque é assim onde tudo começa, né? A fase da construção da escrita. Os aspectos gráficos têm a ver com a qualidade do traço, a distribuição espacial das formas, orientação predominante da esquerda para a direita, de cima para baixo. A orientação dos caracteres individuais, inversões, rotações, etc. Os aspectos construtivos têm a ver com o que se quis representar e os meios utilizados para criar diferenciações entre as representações, tá? Então, assim, cadê? É da Emília Ferreiro. Então, ela tá na bibliografia de vocês. Assinale a afirmação que dialoga com a situação e com a bibliografia estudada. Essa prova aqui tá mais difícil, porque foi a prova do estado de São Paulo, tá? Essa primeira prova que eu mandei no PDF no grupo. A segunda prova já tá mais, eu acredito que vai ficar até um pouco mais fácil para vocês, por quê? É uma prova do processo seletivo e não da prova do estado de São Paulo. Mas é bom fazer as duas, tá? Por isso que a gente está fazendo as duas. Vamos lá. Questão 33. Assinale a afirmação que dialoga com a citação e com a bibliografia estudada. Então, algo sobre Emília Ferreiro. 33. Letra A. Em um processo de alfabetização inicial, os aspectos gráficos são mais relevantes do que os construtivos. Não é isso que a autora fala, tá? Que os gráficos são mais importantes que os construtivos. Não. B. Em um processo de alfabetização inicial, os aspectos construtivos precisam ser transmitidos pelo professor. Só pelo professor construtivo? Não. O aluno está construindo, né? Não é transmitido. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Os aspectos construtivos têm a ver com o que se quis representar e os meios utilizados para criar diferenciações entre as representações. São os alunos, tá? Não é transmitido pelo professor, é os alunos que constroem. C. Os aspectos construtivos das produções escritas dizem respeito ao modo como as crianças refletem sobre a escrita, certo? Com o conhecimento que constroem sobre o funcionamento do sistema da escrita. Vejam que é uma interpretação de texto, mesmo que você não tenha estudado nada sobre o assunto. Se você lê aqui esse contexto, já dá para saber que a alternativa correta é a letra C. Mas vamos ver as outras. Aqui é a interpretação de texto, já está falando lá. C. Mas vamos ver as outras. D. Os aspectos construtivos das produções escritas dizem respeito à qualidade do traço. Já para aí. Presta atenção. Qualidade do traço, tá lá, ó, interpretação de texto. Qualidade do traço, distribuição espacial das formas não é aspectos construtivos, é aspectos gráficos e não construtivos. Então, elimina D. A E. Em um processo de alfabetização inicial, os aspectos gráficos e construtivos são igualmente importantes, uma vez que é preciso ensinar o código escrito. Também não. Tá aqui, ó. Ela deixa bem claro aqui, ó. Ó, os aspectos gráficos têm a ver com a qualidade do traço, distribuição, orientação predominante, orientação de caracteres, e os construtivos têm a ver com o que se quis representar, tal. Tá? Então, o gráfico, gente, é o desenho, por exemplo, da letra, é o desenho. E os construtivos é o que ele vai transformar aquilo, tá? A alternativa correta, letra C. Daqui a pouco eu paro, não dá para ver quem levantou a mão. Quando eu parar, eu falo com vocês, tá bom? Que eu não vejo, só vejo a tela aqui aberta. Só a prova, não consigo ver vocês agora, tá bom?
Alternativa correta, letra C, aspectos construtivos aí. Questão de número 36. Continua aqui nessa tela, 36. Délia Lerner está na bibliografia de vocês. Na escola, já dissemos, a leitura é, antes de mais nada, um objeto de ensino. Para que também se transforme em objeto de aprendizagem, é necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno, o que significa, entre outras coisas, que deve cumprir uma função para a realização de um propósito que ele conhece e valoriza. Para que a leitura, como objeto de ensino, não se afaste demasiado da prática social que se quer comunicar, é imprescindível representar ou reapresentar na escola os diversos usos que ela tem na vida social. Ou seja, a Délia Lerner fala, né? Transformar alunos, leitores e escritores, e essa fala também dela, né? Transformar o objeto de ensino, quando a gente fala objeto de ensino, você pensa no professor, em objeto de aprendizagem, aluno. Então, o professor tem que transformar a leitura, que é um objeto de ensino, transformar em aprendizagem para o aluno. Essa é a fala da Délia Lerner. Vamos ver aqui as alternativas. Assinale a afirmação que dialoga com a autora citada. Ou seja, uma fala da autora, né? O que tem a ver com o que a autora fala. Vamos ver? Essa é a questão de número 36. Ah, é 36? Espera aí, gente. Perdi. É que eu tô pulando as questões, só o que pode. Ah, tá, 36 mesmo. Vamos lá, letra A. É preciso promover práticas escolares da leitura e da escrita, considerando os propósitos comunicativos dos conteúdos. B. É preciso promover práticas escolares da leitura e da escrita, considerando os propósitos didáticos dos conteúdos. C. É preciso promover a leitura de textos diferentes dos que circulam socialmente. D. É preciso transformar as práticas sociais da leitura e da escrita em práticas escolarizadas. E. É preciso promover práticas sociais da leitura e da escrita dentro da escola, considerando a interdependência entre os propósitos didáticos e comunicativos dos conteúdos. Essa é a alternativa correta, letra E. Por quê? Porque a Délia Lerner, assim como para o concurso inteiro, um propósito caminha lado a lado com o outro. Nós temos, vamos lá, o que é os... Vamos lembrar o conteúdo. Propósitos didáticos é o que você trabalha para a sala de aula. Propósitos comunicativos vai além da sala de aula. Os dois são importantes. Propósitos didáticos, sala de aula, escola. Propósitos comunicativos para geral. O que eles vão fazer com isso para a vida deles também, tá? Então, os dois propósitos ela não fala de um só. Então, vejam que na letra A, o foco é propósitos comunicativos. Na letra B, propósitos didáticos. Na letra C, textos diferentes dos que circulam socialmente. Tá errado? E aqui na D, por que tá errado? É transformar as práticas sociais para a sala de aula. É ao contrário. O que você ensina na sala de aula, eles vão usar nas práticas sociais para a vida. Lembra do letramento? Para a vida. Okay? A alternativa correta, em que tem os dois tipos de propósitos citados pela Délia Lerner, é a letra E. Então, assim, associem. A alternativa correta, que fala sobre Lerner,
Tem que ter os dois propósitos na mesma alternativa. Propósitos didáticos e comunicativos. Então, a alternativa correta aí, letra E. Questão número 39. Faltam 3 dessa prova. Questão 39, vamos encontrar a 39. Vamos lá, 39. Aqui, achei. Questão 39, mais uma da Adélia Lerner. 39. Para mim, o que é relevante na modalidade organizativa chamada projeto está no encadeamento de atividades e conteúdos para a elaboração de um produto. O que se faz possível, olha lá o que eu acabei de falar, a fala dela. O que se faz possível a articular propósitos didáticos e propósitos comunicativos. Os dois propósitos. Organizar o tempo do ensino em períodos prolongados e propiciar, assim, que os alunos pratiquem com continuidade a leitura e a escrita, que possam apropriar-se dessas práticas com o sentido que elas têm socialmente. Olha lá. O que é resposta de um? Bebendo uma água aqui. Olha outra dica para vocês aí. Nós acabamos de fazer a questão 36, que na resposta correta tá lá, propósitos didáticos e propósitos comunicativos. E já na 39, a resposta da E é o enunciado da 39. Isso vai acontecer muito. A resposta de um é enunciado da outra, para confirmar que a resposta está certa, tá? Olha lá. Vamos ver aqui na 39. A autora defende o que a Lerner vai defender. Letra A. O trabalho com projetos se define por uma questão problematizadora que unificará o produto final. B. O trabalho com projetos se define pela presença de um produto final que integra propósitos comunicativos e didáticos. Olha de novo a resposta correta, gente. Olha lá, acabamos de ver a resposta da letra da 36E e aqui também a alternativa correta é onde está dizendo propósitos comunicativos e didáticos. Na C, o trabalho com projetos deve ser definido pelos conteúdos emergentes na classe. Não. D, o trabalho com projetos requer a integração com outras áreas como condição necessária, não necessariamente. E, a noção de projeto se identifica com o trabalho de unidade temática. Até tem a ver com projetos, várias coisas aqui, mas não é pensamento da autora. O pensamento da autora é integrar propósitos comunicativos e propósitos didáticos. A alternativa correta é a letra B de bola. Questão 41 e depois a 44. Aqui não tá 41, vamos achar 41 para cá. 41. Adélia Lerner, vamos lá. É preciso assinalar que, ao exercer comportamentos de leitor e de escritor, os alunos têm também a oportunidade de entrar no mundo dos textos, de se apropriar dos traços distintivos, mais ou menos canônicos, de certos gêneros, de ir detectando matizes que distinguem a linguagem que se escreve e a diferenciam da oralidade coloquial, de pôr em ação, enquanto praticantes da leitura e da escrita, recursos linguísticos aos quais é necessário apelar para resolver os diversos problemas que se apresentam ao produzir ou interpretar textos. Vamos lá. Sempre vai ter um enunciado extenso, né, normalmente, mas a gente tem que focar nas respostas, na pergunta que é aqui, ó. É correto dizer que para as crianças exercerem comportamentos leitores e escritores, ou seja, para transformar os alunos em leitores e escritores. Letra A.
É preciso que aprendam a decodificar? Decodificar é a alfabetização. Aqui nós estamos além da alfabetização. A gente está falando de produção, de leitura, de interpretação, compreensão de texto. Então, letra A é sobre alfabetização, tá fora. Letra B, é preciso uma boa biblioteca? Até seria interessante ter uma boa biblioteca na escola, mas isso, ter a biblioteca não significa que eles vão se transformar em leitores e escritores, só por conta de ter uma biblioteca. Deu para entender? Também não. C, é preciso que o professor atue como leitor na sala de aula? Sim. D, basta ter acesso a livros? Não basta só o acesso aos livros. E E, é preciso ensinar técnica de leitura? Não é a técnica de leitura, tá? É preciso que o professor atue como leitor na sala de aula. A partir do momento que o professor motiva, incentiva, que o professor gosta de ler também, ele vai fazer com que os alunos gostem, desde que, claro, ele escolha gêneros textuais diferenciados, um bom livro, para despertar a curiosidade dos alunos, enfim. Mas é o primeiro passo aí para que os alunos tenham comportamentos leitores. Se o professor, que é o exemplo, está lendo para eles, certo? Aí é o primeiro exemplo, letra C. Okay? E finalmente, nessa primeira prova, questão 44. Também para vocês. Nossa, deu muito Délia Lerner na prova. Não foi do processo seletivo, mas foi da prova mesmo do estado de São Paulo, tá? A última dessa prova. Na escola, leitura e escrita são necessariamente obrigatórias, porque ensinar a ler e escrever é uma responsabilidade inalienável da instituição escolar. E é por isso que a escola enfrenta um paradoxo em relação a essa questão. Como assume a responsabilidade social de ensinar a ler e escrever? Tem que apresentar a leitura e escrita como obrigatórias e atribuir-lhe, então, como propósito único ou predominante, o de aprender a ler e escrever. Essa transformação muda profundamente o sentido da leitura e da escrita, transforma-as em algo muito diferente do que são fora da escola. Atividades fortemente carregadas de sentido para os leitores ou escritores, inseridos em projetos valiosos, orientadas para cumprir propósito com os quais eles estão comprometidos. Quais são os propósitos? Didáticos e comunicativos. Ou seja, trabalhar dentro da escola e eles vão usar isso para fora da escola, tá? Délia Lerner. De acordo com a citação, podemos afirmar que a leitura e a escrita A. São procedimentos escolares? Apenas isso? B. São práticas sociais? Portanto, ensinar a ler e escrever significa comunicar essas práticas? Pode ser. C. Não são práticas sociais, já está fora. Porque eles vão usar isso para a vida, então precisa ser práticas sociais. Então, C está fora. D. São práticas sociais e são orientadas por um único propósito comunicativo. Único propósito comunicativo. Tá errado. Lembra que eu já falei? Propósitos didáticos e comunicativos. Então, aí tá falando que é o único propósito comunicativo. Não, são propósitos didáticos e comunicativos. Pegadinha D. A. São práticas escolares. Portanto, ensinar a ler e escrever significa comunicar essas práticas apenas. Tá falando aqui de novo, ó. Comunicativo, comunicar, comunicativo é a mesma coisa, tá? A alternativa correta, cadê? Ah, tá, outra dica, gente, outra dica. Ó, na letra A, apenas procedimentos escolares. E na C, práticas escolares. Procedimentos escolares e práticas escolares, a A e a E,
são procedimentos apenas didáticos, né? Significa assim, ó, você tá aprendendo só para a sala de aula, saiu daqui, esquece, não vai usar lá fora. É isso que tá falando aqui, tá? As alternativas corretas sempre vão ter palavras-chave positivas. Por exemplo, práticas sociais são palavras-chave positivas, tá? Então, a letra A e a letra E já estariam descartados, porque aqui está procedimentos escolares e aqui práticas escolares. Estaria fora, porque isso é para a vida, né? A letra C também estaria descartada. Não são práticas sociais, já estaria descartada. Ficarei entre a B e a D, tá? A B são práticas sociais e a D são práticas sociais. Na B, portanto, ensinar a ler e escrever significa comunicar essas práticas. E na D, são orientadas por único propósito. Único, não. Porque se já é falado que são dois propósitos, didáticos e comunicativos, então não é o único. A alternativa correta, letra B, de bola. Aguenta aí. Nós não vamos fazer a outra, mas eu vou mostrar a diferença para vocês da outra prova. Que a outra prova, não saiam não, hein? A outra prova, deixa eu abrir aqui. Será que é essa? Não. É a prova 2. Espera um pouquinho, gente. A outra prova, processo seletivo, acho que é essa daqui. É essa mesmo. Ó, eu vou tirar essa e só mostrar essa outra. Aguenta aí. Para vocês verem a diferença da prova. Essa daí, que parece ser mais difícil, foi a prova do estado de São Paulo. Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Não vamos fazer, só para vocês verem a diferença de prova. Essa prova que eu estou mostrando agora para vocês é a do processo seletivo. Bem diferente, tá? A prova de vocês será processo seletivo. Tem uma diferença na prova, apesar de ser questões extensas também, tá? Mas, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Essa outra prova que nós vamos fazer, a segunda parte, será essa prova aqui, ó, que foi um processo seletivo que teve do estado de São Paulo. Mas nós vamos fazer algumas questões dessa prova aqui, que é para quinta-feira essa, as questões 1 a 14, nós vamos fazer de 1 a 14. Ah, professora, mas eu quero treinar amanhã. Então, treinem amanhã para que a gente possa fazer a correção, tá? Já está no grupo, é só treinar. Não vou dar o gabarito para vocês poderem treinar. Então, aqui, ó, de 1 a 14 e depois lá na 24 a 28. 24 a 28, que também é para vocês. Aqui, ó, 24 até 28, tá? Então, ó, quem quiser treinar essa daqui seria interessante, que é do processo seletivo do estado de São Paulo. É justamente o processo seletivo que vocês vão fazer. Eu posso, professora, treinar essa? Pode. Podem treinar. Pode não, devem treinar, porque a prova já é domingo, tá? Então, vocês podem treinar, mas toda a prova, não. Vocês vão treinar questão 1 até 14, 1 até 14, aí pulem as outras e façam 24 a 28. Então, de 1 a 14, depois 24 a 28. Somente, porque é o que está dentro da bibliografia de vocês, senão não vale, tá? Deixa eu voltar aí para falar com vocês. Só um minutinho, deixa eu parar aqui.